A escuridão total foi substituída pelo brilho de uma nova vida quando percebi que havia reencarnado. Mesmo nascido em uma família de fazendeiros pobres, senti uma imensa gratidão pelo amor de Raden e Terésia. Certa noite, testei os clichês de jogos e sussurrei o comando para abrir minha janela de status. No lugar de um menu digital, um grimório físico surgiu diante de mim, revelando meus atributos de nível baixo. Percebi então o peso da minha escolha. Eu estava no modo inferno, onde o progresso era 100 vezes mais lento. Descobri que minha classe era invocador e a primeira página detalhava o uso de insetos de rank H. Tentei as encantações várias vezes, mas nada acontecia até eu perceber que precisava criar a carta primeiro. Finalmente, após condensar esferas espirituais, meu primeiro aliado se manifestou, o gafanhoto Dena. Dena parecia furioso e não obedecia aos meus comandos iniciais, me fazendo questionar sua inteligência. Minha mãe entrou no quarto e, assustada com o inseto feio, o esmagou instantaneamente com o pé. Não desiste, e logo invoquei Mouse, um rato branco de rank H com a habilidade de correr rapidamente. Ao criar 10 cartas de rato, notei que meus próprios atributos de ataque recebiam um bônus passivo. Com apenas 1 ano de idade, eu já conseguia carregar lenha pesada graças a esses buffs de invocação. Meu pai, Rodan, voltou da caça coberto de sangue, trazendo um javali gigante que exigia 20 homens para abater. Tocar aquele monstro me fez perceber o quão longe eu ainda estava de ser verdadeiramente forte. O tempo passou voando e, aos 3 anos, finalmente dominei a fusão de cartas para alcançar o rank G. Invoquei Chap, um pássaro capaz de imitar vozes, que se tornou meu primeiro batedor aéreo. Também criei Molly, uma toupeira que cavava buracos, embora eu mesmo tenha acabado caindo em um deles. Todos os dias, eu duelava com Krena, a filha do vizinho, que possuía uma força física absurda. Krena sempre me vencia, me jogando no chão repetidas vezes com sua agilidade inata. Meus pais mencionaram a cerimônia de avaliação de talentos aos 5 anos, a única chance de um servo ser livre. Quando minha mãe entrou em trabalho de parto, ajudei como pude até o nascimento do meu irmão Mesh. Ver minha nova família crescer me deu um propósito real que eu nunca tive na minha vida anterior. Finalmente completei 5 anos e fomos para a cidade para a grande cerimônia de avaliação. A igreja estava cheia de crianças ansiosas e estátuas de deuses, incluindo Elmea, a criadora do jogo. Krena tocou o cristal e uma luz ofuscante revelou seu talento como mestra da espada. Chegou a minha vez de tocar a bola de cristal, esperando que minha classe de invocador fosse reconhecida. O cristal brilhou intensamente e me jogou para trás, mas o resultado na pedra foi: nenhum talento. Percebi que o sistema estava bugado para os outros. Meu talento era tão novo que o mundo não conseguia lê-lo. Meu pai me abraçou, dizendo que o talento não importava e que eu sempre seria o orgulho dele. Voltei para casa determinado a provar que o modo inferno não iria me impedir de evoluir. Percebi que meus atributos estavam no rank primário apenas porque o progresso nesse nível era extremamente lento. A Ordem dos Cavaleiros chegou à vila para testar o talento de Krena em um duelo real. O capitão Zenoff ordenou um combate contra o vice-capitão para verificar se ela era uma farsa. Krena liberou uma aura poderosa e quebrou a espada do vice-capitão com um único golpe. Enquanto todos celebravam Krena, eu continuei treinando minhas invocações em segredo até desbloquear o rank F. Recebi uma mensagem dos administradores, corrigindo o erro de texto e revelando meus status reais. Eu tinha o mesmo potencial de crescimento que Krena, apenas distribuído de forma diferente. Invoquei Apo, uma planta de rank F que produzia um aroma capaz de acelerar a recuperação de mana. Com mana infinita e buffs acumulados, eu estava pronto para enfrentar monstros de verdade e subir de nível. O sol mal havia cruzado o horizonte quando meus pés tocaram o solo úmido da Vila Krena. No modo inferno, cada gota de suor seria o combustível para o meu crescimento exponencial. Logo à frente, a figura imponente da mestra da espada me aguardava com sua postura impecável. Ela não aceitava nada menos que a perfeição absoluta em cada movimento do meu corpo. Meus músculos queimavam sob o peso da espada de madeira que parecia feita de puro chumbo. Mais 100 repetições, gritava ela, sem demonstrar um pingo de compaixão pela minha idade. Eu cerrei os dentes e continuei, sabendo que a força física era a base necessária para um invocador. Enquanto meu corpo físico treinava, minha mente comandava secretamente minhas criaturas na floresta. As insetos de rank estavam patrulhando as fronteiras da vila em busca de presas fáceis. Foi quando percebi um rastro de destruição que não pertencia a animais comuns da região. Os albailons, javalis gigantes conhecidos por sua ferocidade, haviam descido das montanhas.
Para qualquer outro servo seria um pesadelo, mas para mim era a oportunidade perfeita de spay. Eu abri meu grimório e invoquei 3 bestas de rank e para a linha de frente. A estratégia era simples, usar a velocidade das feras para cercar o inimigo antes do amanhecer. O primeiro Albailon rugiu ao ser emboscado pelas minhas sombras velozes. Presas e garras colidiram contra o couro endurecido do monstro da floresta. Uma notificação flutuou diante dos meus olhos, confirmando a morte do primeiro javali. Os pontos de experiência subiram de forma constante, mas o modo inferno exigia muito mais para o próximo nível. No dia seguinte, o ciclo de treinamento e caça se repetia com intensidade dobrada. Minha mãe, Teresia, observava meu esforço com uma mistura de orgulho e preocupação constante. Eu prometi a mim mesmo que minha força compraria a liberdade de toda a minha família. Para isso, eu precisava dominar a habilidade de síntese de cartas do meu sistema. Combinei a agilidade do pássaro com a força do javali que havíamos derrotado. O resultado foi uma nova criatura de rank D, pronta para expandir meu território. Agora eu podia ver o mundo através dos olhos dos meus servos voadores. A visão aérea revelou algo que as patrulhas terrestres jamais encontrariam sozinhas. No fundo do vale, centenas de Albailons se reuniam em um comportamento antinatural. Eles não estavam apenas pastando, pareciam estar sendo liderados por algo maior. Se aquela horda atacasse a vila, Crena seria varrida do mapa em poucos minutos. Eu precisava de mais mana, mais cartas e um plano para dizimar o exército inimigo. Passei noites em claro estudando as rotas de fuga e os pontos fracos daquelas feras. O dia do confronto final contra o rei Albailon se aproximava rapidamente. No campo de treino, a mestra da espada me entregou uma lâmina de metal real pela primeira vez. "Você está pronto para proteger o que é seu", disse ela com um raro aceno de cabeça. Com a espada na cintura e o grimório escondido, eu parti para a floresta profunda. Posicionei minhas invocações de insetos nas árvores para servirem como radares vivos. O ar estava pesado com o cheiro de terra revirada e sangue de caça. De repente, o primeiro dos batedores javalis saltou de trás de um carvalho centenário. Eu saquei minha espada e, em um movimento fluido, invoquei uma besta de rank D para o contra-ataque. O impacto da colisão sacudiu as árvores ao redor e deu início à verdadeira chacina. Inimigo após inimigo, eu subia de nível enquanto as notificações de morte preenchiam minha visão. Finalmente, alcancei o nível necessário para desbloquear a próxima raridade de invocação. Mas o triunfo foi interrompido por um silêncio absoluto que tomou conta de toda a floresta. O chão começou a vibrar com passos tão pesados que faziam as pedras saltarem. Uma criatura colossal, 3 vezes maior que qualquer Albailon, surgiu entre as árvores partidas. Meus servos recuaram instintivamente diante daquela aura de pura destruição. Aquilo não era um monstro comum, era um chefe de área que eu não estava pronto para enfrentar. O rei Albailon fixou seus olhos carmesim em mim e soltou um urro que rasgou o silêncio da noite. Se eu fugisse agora, a vila morreria, mas se eu ficasse, minha jornada no modo inferno poderia terminar aqui. Com um grito de guerra, eu ordenei que todas as minhas cartas fossem usadas em um único ataque desesperado. O impacto do meu golpe final ecoou pela floresta enquanto a última besta caía sem vida. Com a caçada concluída, o peso da responsabilidade sobre minha família começou a diminuir levemente. No entanto, o convite do barão para servir na cidade era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar. Despedir-me da Vila Crena e do calor da minha casa foi mais difícil do que eu imaginava. Prometi aos meus pais que cada moeda que eu ganhasse seria para comprar a nossa alforria. A viagem para a cidade de Grão-Velho revelou um mundo muito mais vasto do que os meus jogos de RPG mostravam. As enormes muralhas de pedra da capital do barão erguiam-se como gigantes contra o céu azul. Assim que cruzei os portões, percebi que a política entre nobres seria meu novo campo de batalha. Minha nova rotina como servo pessoal era exaustiva e deixava pouco tempo para o treinamento. A jovem senhorita Cecil era caprichosa e testava minha paciência a cada hora do dia. Eu usava as noites de insônia para invocar pequenas criaturas e explorar os segredos da mansão. Foi então que finalmente acumulei experiência suficiente para subir para o rank D. Novas páginas surgiram no meu grimório, revelando criaturas muito mais poderosas. A habilidade compartilhamento de visão foi o bônus que mudaria completamente minha estratégia. Agora eu podia ver através dos olhos das minhas aves, monitorando toda a cidade lá do alto. Descobri que havia espiões de outros ducados infiltrados entre os empregados do barão.
Em vez de denunciá-los imediatamente, decidi coletar informações para aumentar meu valor. Minhas invocações de Rank D agora incluíam bestas de pedra capazes de suportar ataques pesados. Um dia, a mansão foi atacada por um grupo de assassinos durante um banquete noturno. O caos se espalhou pelos corredores enquanto os guardas eram pegos de surpresa. Corri para o quarto de Cecile, sabendo que ela era o alvo principal do atentado. Encontrei a jovem nobre encurralada contra a janela por 2 homens armados. Sem hesitar, invoquei minhas cartas de Rank D para neutralizar a ameaça. Uma criatura alada mergulhou do teto, desarmando o primeiro atacante com precisão cirúrgica. O segundo assassino foi imobilizado por gavinhas mágicas que brotaram do chão. Olhei para Cecile e disse que ela estava segura agora sob minha proteção. O barão chegou momentos depois e ficou chocado com a cena de seus inimigos derrotados por um garoto. Usei aquele momento de gratidão para negociar os termos da minha recompensa. Eu não pedi ouro ou títulos, mas sim a liberdade imediata de toda a minha família. O barão, reconhecendo meu valor estratégico em comum, assinou os documentos de alforria naquela mesma noite. Segurei o papel em minhas mãos, sentindo o peso de gerações de servidão finalmente desaparecer. Na manhã seguinte, enviei uma de minhas invocações mais rápidas para levar a notícia à Vila Crena. Cecil mudou seu comportamento, passando a me tratar como um aliado e mentor em vez de um simples servo. Eu sabia que meu caminho no modo inferno estava apenas começando a mostrar seus frutos reais. Com o Rank D consolidado, meu próximo objetivo seria alcançar o poder necessário para proteger todo o reino. O sistema de invocação era a chave para superar as limitações deste mundo de fantasia. Recebi uma carta de volta de meus pais, transbordando de lágrimas e gratidão pela sua nova vida. O fardo da pobreza e da opressão havia sido erguido de seus ombros para sempre. Eu não era mais apenas um viciado em jogos reencarnado, mas o mestre do meu próprio destino. As estrelas começaram a surgir, refletindo a luz da minha determinação inabalável. Com minha família livre e meu poder crescendo, a verdadeira lenda do invocador do modo inferno começou. Fechei meu grimório com um sorriso, pronto para qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Esta era a vida que eu escolhi, e eu a viveria até o limite máximo. A jornada de um servo acabou, mas a de um herói estava apenas começando.